assistindo esse vídeo, você foi convidado por Deus a dar sua cooperação, a tua participação no grande projeto de Deus de salvar a humanidade. Então, antes que a humanidade seja salva, o plano de Deus é salvar primeiramente a você. Então você está sendo convidado por Deus. Nós estamos na série aqui, Salmo 24, aonde fala do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que na terra há. E em seguida ele diz: quem subirá ao alto monte do Senhor? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Então, essa declaração, quem subirá, está falando de uma posição perdida que o homem perdeu. Lembra? Que quando Deus constituiu Adão sobre o paraíso, ele colocou Adão no topo da cadeia para dominar. Então, o que aconteceu é que Adão perdeu essa posição de comando ao ouvir a voz de Satanás e constituiu naturalmente escravo dele, menor do que ele no topo da hierarquia. Então daí para cá o foco da humanidade se perdeu. Então se hoje há dores, se hoje há mortes, se hoje há sofrimento, se o mundo em que nós fazemos parte é repleto de injustiças, de sofrimento, de morte, é reflexo disso. É porque Deus deixou de ser o governante daquela cidade, daquela casa, daquela vida. Porque ouviram a outros e esses outros assumiram a posição de autoridade. Com isso, o ser humano foi lá para baixo, no topo da cadeia. Então você precisa entender o seguinte: só uma razão, só há uma causa, uma explicação para as dores. As dores que você tem sofrido só tornou-se possível porque você está abaixo daquele mal que teve o direito legal de chegar até você, com câncer, com uma AIDS, ou com qualquer outra das milhares de doenças, com uma perturbação, com uma opressão, com uma escassez, com uma desonra, toda essa cadeia de sofrimento só é possível porque tem alguém superior. Tá? E não adianta clamar a Deus, porque Deus não entra no território alheio, ele não quebra hierarquia. Lembra que Jesus, vindo de Deus, sendo ele o próprio Filho de Deus, está escrito, ele não usurpou, ele não se apropriou de privilégios para quebrar cadeia, ou seja, para quebrar direitos, para desconhecer, desconsiderar direito. Ele não fez e nem fará, porque isso não fará parte da natureza de Deus. Então, essas dores, tudo isso é por causa dessa inversão de valores e de posição. Então, o Senhor Deus está chamando você o seguinte, ele leu lá, do Senhor é os céus e a terra. A gente tem que entender algumas coisas sobre essa declaração. Primeiramente, Deus está dizendo assim, isso é meu, mas tomaram de mim. Eu não fiz o mundo para as pessoas sofrerem. Eu não fiz o mundo, não criei as coisas que no mundo há para ser uma ferramenta contra o homem, para testemunhar a desgraça do homem. Não, está tudo fora do lugar. Mas eu não posso ir aí, porque assim quebrar o direito, ele é espírito. Nós estamos no mundo físico. Então estou chamando você para, em mim, com a minha autorização, dar um basta, parar esse processo, esse caminho que está caminhando para piorar. Eu constituo você de volta à posição perdida. E uma vez que você vem para o alto monte do Senhor, eu assumo e eu não permito, porque Deus não é omisso. Deus não deixa. Deus, ele não é falho em nada. Aí as coisas vão para o lugar. Aí você vai ser honrado e usado como um instrumento para mostrar a bondade de Deus. E essa bondade, esse veículo que você tornar-se-á, esse instrumento que Deus vai
mostrar, vai mostrar com você sendo feliz, com você sendo bem sucedido, você sendo abençoado, para que o mundo veja e queira esse Deus. Porque as pessoas perderam a referência de um Deus justo, de um governo justo. Por quê? Porque talvez faz parte de um lar onde os pais, as lideranças são injustas, imperfeitas, maldosa, maliciosa, desonesta. Talvez na empresa que ela trabalha, o seu patrão é injusto, oprime, rouba direito, não reconhece o valor da verdade, da justiça e por aí vai. Talvez é assim na Câmara de Vereadores, na cidade, no estado, no país. Então essas pessoas perderam a referência com o que é correto e vive apavorada, com medo, perturbada. Então Deus está te convidando para restabelecer essa ordem. Tá? Do Senhor o céu e a terra e todas as coisas que nela há. Eu quero fazer uma ponte dessa passagem com Isaías 54, onde Deus disse: eu criei o ferro, né? É do ferro que fazia a espada, criei o fogo, então obviamente colocava a espada, o ferro no fogo, possibilitava ao homem. O fogo sozinho não fazia a espada e nem o ferro fazia, então precisa do homem. Eu fiz o ferro, fiz o fogo e fiz o assolador. Mas qualquer uma dessas armas que eu criei, se levantar contra você, você a destruirá. Em juízo tu a destruirá. Então, você precisa entender o seguinte: o Senhor está dizendo assim: eu tenho tudo no controle. Eu não posso agir porque eu não quebro direito. Mas a partir do momento que alguém me ouve e vem para o meu reino, então me dá direitos. Eu assumo a autoridade no mundo espiritual e eu coloco as coisas em ordem. Eu faço as coisas ir para o lugar. Eu não permito, está escrito na palavra de Deus, que os de Deus o maligno não pode tocar. Está escrito lá em Colossenses 1, que Deus já nos habilitou, já nos preparou, nos deu ferramentas, nos apontou o caminho que é pelo sangue de Jesus ser transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. Aonde o mal não pode dominar, aonde as coisas, por isso Jesus disse: quem tem sede de justiça será saciado no reino de Deus. Porque no reino do mundo, no reino dos homens, no reino das trevas, você não é saciado. Você é revoltado cada vez mais por tamanha injustiça. Então eu quero falar o seguinte, mostrar para você o seguinte. Quando o Senhor Jesus estava se revelando como pastor, como a porta, lá em João, capítulo 10, ele disse: o pastor é aquele que entra pela porta. O salteador é aquele que entra quebrando regra, princípio, que não entra pela porta, ele sobe pela parede, ele quebra. Então, esse pastor é Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte: a esse que entrou pela porta, esse foi autorizado por Deus. Inclusive está lá em João 10. Para esse, o porteiro abre a porta. Que porta? A porta do céu. Deus é esse porteiro. Lembrando que quando Adão saiu do paraíso, foi colocado um anjo para guardar a porta, para ninguém entrar invadindo lá no paraíso. Tá? Então, quando nós constituímos ao Senhor Jesus como nosso pastor, para esse, a porta do paraíso é aberta. E esse entra na porta. Então Jesus está dizendo: eu sou pastor. Eu entro pela porta e chamo as minhas ovelhas e elas me ouvem. Então eu tirarei, elas sairão do curral, o mundo, o governo das trevas, aonde você era saqueado, oprimido, roubado, ferido, maltratado, para o reino do seu amor. Mas tem mais, Jesus disse: e eu vou na frente, abrindo o caminho, e quem entrará por mim achará pastagem. A coisa mais importante para uma ovelha é pastagem. Então ele usou esse linguajar figurado. Mas tirando a ovelha colocando nós, ele está dizendo: você encontrará prazer de viver, alegria de viver. Você encontrará motivações para viver. Você desfrutará de coisas maravilhosas, não só o momento, mas você encontrará aquilo que procura.
você será realizado, você será saciado, você será completo, você será uma pessoa feliz. Tudo isso porque no momento em que você constituiu ao Senhor Jesus como seu governador humano, porque ele, Jesus, foi o primeiro homem a conquistar esse direito, aonde ele não esteve debaixo do governo de Satanás, porque ele não cometeu erro, não pecou. Então, quando eu estou em Jesus, eu volto para o Santo Monte, para o lugar de destaque. Então, aí é Deus que entra e coloca as coisas no lugar, como nós já falamos. Então, quando você aceita esse convite, dá o primeiro passo, você volta ao Santo Monte do Senhor, aí o seu Deus diz o seguinte em Salmo 24. Do Senhor é o céu e todas as coisas que nela há, tá? E quem subirá ao Santo Monte do Senhor? Quem é limpo de mão e puro de coração. Entenda uma coisa. O papel do mundo é desqualificar Deus, é desqualificar a vida, e ao mesmo tempo imitar tudo que Deus prometeu. Então preste atenção numa coisa. A condição para Deus honrar e que alguém chegue no topo, nessa posição maravilhosa, privilegiada, é que seja limpo de mão e puro de coração. Então o que acontece? O que acontece é que a maioria das pessoas que estão assumindo o lugar de comando em uma empresa, as pessoas que têm felicidade, as pessoas que têm que estão no governo, estão em posições que não entraram de mão limpas, elas são ladrões e salteadoras. Elas se apropriaram de uma posição que não são delas, que seria dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus estão de braços cruzados. Eles não entenderam. Eles até vão para a igreja, mas a mente não entendeu que não é só uma religião, não é só ir. Ele não compreendeu esse plano que eu estou revelando para você. Que por causa disso, em cada função que o outro, que é um ladrão, assume, que é um salteador que assume, alguém que está debaixo vai sofrer. Quando o justo governa, não estou falando só de um país, só de uma cidade, em todos os lugares, em um lar, em uma empresa. Quando um justo governa, o povo é feliz. Mas quando o ímpio governa, o povo é infeliz. Lembra que Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, em ti serão felizes, benditas. Então Deus constituiu, Abraão chamou Abraão para mostrar, para revelar esse modelo de governo, para que servir de inspiração para nós e para que a gente entenda. Naquela época de Abraão havia muitos bárbaros, muitas pessoas cruéis, maldosas, perversas, invadia casas, invadia propriedade, direitos, etc, etc. Então eles não eram regidos por respeito à vida, por justiça. Eles faziam o que eles queriam, mas para na mão, estavam em maior número, então tirava proveito disso. Tá, então uma vez que Abraão se constituiu a autoridade, inicialmente ninguém acreditava muito, inicialmente ninguém respeitava Abraão. Mas quando Abraão começou a vencer reis, que naturalmente não vencia, com 318 venceu cinco reis juntos, unidos, era uma potência. Né? Ele venceu. Quando começou a assustar reis, então o respeito de Abraão começou a ser notado, divulgado. Então até que o povo que estava debaixo da cobertura de Abraão fosse protegido e temido, ninguém entrava. Então o povo tem paz. A mesma coisa fala a respeito do ministério de Davi. Houve paz em Israel. Mesma coisa, ministério de Gideão. Houve paz em Israel. Então, assim,